LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Agrocanal LFZ Consultoria. Um canal criado para você do agronegócio, de entretenimento, para você se divertir, para você buscar conhecimentos. E hoje a nossa entrevista é nada mais, nada menos do que com o meu amigo pessoal, Reginaldo Sita. Um ícone do agronegócio brasileiro, do agronegócio paraguaio, que iniciou suas atividades há anos atrás. Eu tive prazer de conhecer o Reginaldo através de um colega, né, que foi o Heitor Osterkamp, e hoje nós temos uma amizade muito boa e também desenvolvemos negócios da LFZ Consultoria e a carreira solo que hoje nosso amigo Reginaldo desenvolve. Reginaldo, prazer em falar contigo aí e você poder participar do Agro Canal, porque aqui são só pessoas top que participam e você é um cara top. Bem-vindo, Reginaldo. Valeu, Zigoda, obrigado. Assim, nem tanto também, né? A gente está no mercado já há bastante tempo, mas são mais elogios do que o mérito que você disse que eu tenho. Mas, enfim, nós estamos aí, estamos já no mercado há bastante tempo. A Barbinha já Para tá. começar assim, Reginaldo, você é agrônomo? Sou engenheiro agrônomo, Você formou onde, Reginaldo? eu sou formado na Federal do Paraná, em Curitiba. E, Curitiba. a- e, e assim, né? E é uma história bem interessante, porque eu sou ali de Corumbataí do Sul. É, Aonde que é isso, meu amigo? essa é uma cidade aí perto de Campo Mourão. A gente sempre fala que é de Campo Mourão, né? Mas, na Certo. verdade, a minha família é de Corumbataí do Sul, é uma cidade pequena. E a gente, tipo assim, no interior, para você ter uma ideia, quando a primeira série, quando a gente começou a estudar, era a primeira, segunda, terceira, quarta série juntos, na mesma classe, né? Quase que fez curso de admissão para passar do ginásio para o científico. Mais ou menos isso. E daí tive que, enfim, a escola aí no interior é bem precária, né? E eu fui para Curitiba, com 17 anos, por recomendação de um agrônomo que dava assistência para o meu pai, e falou: ó, teu filho tem que ser agrônomo. E para ser agrônomo tem que ir para Curitiba. Daí fui fazer o cursinho lá em Teu pai Curitiba. já era agricultor, Reginaldo, Meu nessa pai, época? sim, meu pai, sim. Meu pai sempre foi agricultor. Assim, a minha família. Nós somos descendentes italianos que desembarcaram no Porto de Santos e foram para Minas Gerais trabalhar com café. Meu pai nasceu em São Paulo, em São Paulo. Eu nasci no Paraná, então eu sou paranaense, sou pé vermelho. Eu sou nascido em São João do Ivaí. E daí em 72 a gente mudou ali para Corumbataí do Sul, que é perto de Campo Mourão, para trabalhar com soja, não com café naquela época. 75 veio a Giab e a gente conheceu o tal do feijão soja. Feijão soja. Eita, coisa boa, hein, cara? Então, e daí fui para Curitiba, fiz esse cursinho, né? Voltando, fiz cursinho. Primeiro simulado que teve, fiquei em último lugar, né? Não foi nem penúltimo, fiquei em último, porque a formação horrível. Mas no final deu tudo certo. Eu acho que determinação, força de vontade e um pai, o senhor Jurandir Cita, uma pessoa bastante forte, me motivava muito. Motivação era, voltava para casa, o pior serviço que tinha, ele dava para mim, né? Para fazer, para Você é o poder mais valorizar. velho? Eu sou mais velho. Mas não, nós somos em quatro. E todos o critério do meu pai sempre foi o mesmo. Ou seja, a gente fazendo faculdade, mãozinha lisinha, voltava para casa, o serviço que tinha pior era esse. E aos 45, hoje eu estou com 54. Aos 45, tive coragem de perguntar para ele, mas pai, por que você é tão duro com a gente assim, né? Olha teus amigos, né? Então, meus amigos, infelizmente, tudo gente boa, tudo gente muito boa, mas o meu pai deu aquela forcinha motivacional, né? Aquela motivação. Nem me fale. Eu recebi essa motivação de casa também, que hoje já não se acha mais, né? Mas você se formou, Reginaldo, e qual foi teu primeiro emprego no agronegócio? Para onde você foi, ó? Durante a faculdade, eu já no primeiro semestre, eu entrei como estagiário da cadeira de defesa sanitária vegetal.
com o professor Miguel Antônio Loyola da Rocha. Então, se nós falarmos de pessoas que fizeram parte da minha vida, que me ajudaram, em homens, né? Primeiro foi meu pai e o segundo foi o professor Miguel. Então, ali na Federal, a gente conduzia os ensaios de registro para produtos. Então, eu entrei já no segundo semestre, no segundo período da faculdade, já entrei trabalhar com ele. Nós tínhamos uma equipe e nós produzimos ensaios para registro de produtos de cultura de soja, milho, trigo, arroz, batata, arroz irrigado, batata, florestais, feijão. E nesse período todo, ou seja, até o último ano, eu fui monitor dessa cadeira e tinha como certo trabalhar numa multinacional. Tinha como certo trabalhar numa multinacional que estava certo, só que assim, né? Pela motivação, né, do senhor Jurandir, essa multinacional só poderia me contratar a partir de fevereiro, que era a colação de grau. E em dezembro, eu fui convidado aí a acompanhar um trabalho no Grupo MAGE. Montar uns ensaios de soja, de milho, né? E ali também um grande amigo, o Inel Gregolin, me convidou para trabalhar no Grupo Aonde MAGE. era isso? Ainda aí era perto de Medianeira ainda? Em São Miguel do São Iguaçu. Miguel. Fui convidado para trabalhar no Grupo MAGE e é ali que eu comecei minha carreira. Então, fui contratado, ou seja, fui convidado pelo Inel e fui contratado pelo senhor André Maggi. Também foi um pai para mim, ou seja, na vida profissional, me ensinou muito. Então, trabalhei uma época em São Miguel do Iguaçu, depois fui para Mato Grosso. Então, trabalhei no Mato Grosso também um tempo. E ali, basicamente, trabalhava com sementes. Trabalhava com sementes aqui e no Mato Grosso, né? Então, eu comecei desde os ensaios para validação de híbridos, variedades de soja. Depois foi aprovado um híbrido, depois fui para a produção de semente. Daí precisava alguém para fazer desenvolvimento de mercado. Eu voltei, contratei uma pessoa para fazer a produção de semente, vim para desenvolvimento de mercado, eu já virei chefe do cara. Já começou a É, mandar. e assim, isso aí muito cedo, né? Muito cedo, com 27 anos, 26 anos, já tinha isso. E daí, eu tinha que vender. Depois contratei uma outra pessoa e fui para vendas. Pela E primeira vez para a área comercial. para a primeira vez pela área comercial. Então, nisso, ou seja, fiz o ciclo e continuei no Grupo Maggi aí até final dos anos 90 por aí. E nisso fui convidado aí para ir para o projeto da Maggi. Tinha um desafio maior para mim, que era ir para Rondônia, Porto Velho, e na ocasião ou seja, a minha ex-sócia não quis ir junto, né? Então, daí voltei para Ponta Grossa, e onde eu assumi a FT Sementes. Assumi a FT. FT Sementes e participei do processo, ou seja, entrei basicamente para o processo aí, ou seja, para a venda do programa de milho. Certo. E trabalhei 3 anos, vendemos o programa de milho, e aí foi convidado para ir para Arapongas, na Sementes Balu, onde trabalhei 10 anos. Certo. 10 Sementes anos trabalhei. Balu, você foi o diretor comercial que É, tocava um time inteiro de sementes no Brasil. o E Brasil inteiro. A Balu veio com um híbrido, se eu não me engano, era 184, não? Balu 184 era. Era um híbrido vencedor na safrinha, né? Era um híbrido simples, era um duplo, custo-benefício muito bom, qualidade de grão excelente. Era uma licença da Singenta na época. Depois entrou um outro produto, que foi o 761, que no Mato Grosso, acho que até pouco tempo atrás vendia. E Essas pessoas que trabalhavam, Reginaldo, na Balu, elas eram todas representantes comerciais ou eram RTVs? não, Carteira assinada. todos representantes comerciais. E, assim, Zigoda, eu em vendas, assim, eu tenho muito claro comigo. Você paga 5 ou 10 mil dólares por mês para um comercial que trabalha em vendas, você sempre vai errar. Você pode pagar pouco ou pode pagar muito. O correto é você pagar por comissão e participação. Então, na Balu era bem legal porque tinha uma comissão sobre a venda
E, na ocasião, eu implementei um mecanismo de overprice, ou seja, tinha o preço de lista, o que o representante vendesse a mais, praticamente, a princípio, a gente dividia a rentabilidade, dividia essa diferença com a empresa, depois foi a 30%. Então, o representante participava do que a empresa ganhava e trabalhava por comissão. Essa é uma pergunta, Reginaldo, que sempre vem no agronegócio, o cara sempre pergunta, RC ou RTV? É, você acha que o RC, o representante comercial, comissionado, pessoa jurídica, ele dá mais sangue do que o cara que é RTV? Ou qual é a diferença base? Como é que você enxerga esse processo, cara? A diferença, Zibuda, a diferença é a pessoa. Na média, né? Vamos assim Não, a falar. diferença é porque assim, ó, é, uma pessoa que quer trabalhar como RTV e ela aceita trabalhar com salário fixo, ela ela está conforme com aquilo. Um representante comercial, ele é um empresário. Ele é empresário, ele é uma pessoa jurídica, ele é empresário, ele quer empreender, ele quer fazer mais. Então, o limite para essa pessoa é o quê? O limite para ele é o céu, ele quer fazer mais, mas não por. Não é nem questão de dinheiro, é a questão de quê? De perfil de pessoas. O representante comercial, ele é mais arrojado, não que o RTV seja mau, ou seja, são perfis de pessoas, entendeu? Agora, quando você fala em sementes, ou seja, ou produto de valor, que na verdade não é uma commodity, né? Ou seja, é diferente, ou seja, você tem que trabalhar, é o dia a dia, é outro É o padrão, né? trabalho formiguinha, né? É o trabalho formiguinha, enfim. Então, assim, ó, eu, representante comercial, sempre trabalhei com representante comercial, hoje mesmo aqui no Paraguai, a equipe que eu trabalho, ela ganha pelo que faz. Óbvio, né? Tem um básico que recebe para pagar o arroz e o feijão. Mas se quiser ganhar dinheiro mesmo, tem que trabalhar. Ou seja, tem que fazer o número. Tem que fazer o Entendi, número. entendi. Eu vejo também assim que eu fui RC no tempo da Pioneer, né, representante comercial, e a gente investia no nosso negócio, como você falou, como um empresário, porque eu comprava a minha balança, a balança que eu usava para pesar o milho era paga por mim, pela minha comissão. A agenda que eu dava de E custa 6 brinde, mil dólares. Hoje custa 6 mil dólares uma balança dessa. pois é, eu comprava a balança, eu comprava agenda, eu comprava boné. A Pioneer descontava de mim a parte de marketing, de folders e tal, porque a gente dava valor no uso de um folder também, né? Mas eu não acho que assim que o RTV não seja tão capaz, ou isso é realmente, como você falou, o perfil, né, da pessoa. Mas hoje, se eu pudesse trabalhar mais com o representante comercial, desde que a bandeira dele seja único, né? Porque às vezes você tem um representante comercial que ele fala que ele tem uma pasta de produtos ou de empresas. Aí ele vende aquilo que mais dá comissão para ele, o que dá menos esforço e não foca no negócio. Então, para mim, a grande diferença entre um RTV e um RC, para mim, é só a forma de remunerar, porque o sangue deveria ser o mesmo, né? Não, mas o sangue, assim, Ziguda, como eu te comentei, o sangue é o mesmo. Só que eu, no Paraguai mesmo, fui procurado aí por duas empresas grandes para entender a forma que a gente remunerava na empresa onde eu fui diretor por 10 anos aqui, que foi a Diago. Já vamos E, chegar na Diago. então, mas assim, o problema não está nas pessoas. As companhias têm essa limitação. Algumas companhias não permitem isso, entendeu? É, Então, o devido respeito que eu tenho a todos que fazem parte de um quadro, por exemplo, um diretor de uma empresa que está em São Paulo jamais vai permitir que um comercial ganhe mais que ele. E isso, na verdade, é o quê? Basicamente, para mim, sabe, eu nunca me preocupei, Zimuda, se a pessoa que trabalhava comigo ganhava mais que eu. Até fazia questão que ganhasse, porque se ela ganhava, eu estava dentro daquele processo e dentro disso acontecia. Então, são políticas, são modelos de empresas. certo. Linhas como semente, a parte de nutrição. É muito difícil você remunerar fixo um profissional, é muito difícil. Entendi. Reginaldo, você
estava na Balu por 10 anos, e aí, o que deu na cabeça de falar, eu vou para o Paraguai, cara? Como é que foi esse processo? Eu vou Não, trabalhar no Paraguai. Como isso não, aconteceu? a Balu é o seguinte, ó, em 2007, a gente já tinha todo formatado já o processo para entrar nos licenciamentos de híbridos e tudo, né? E a Balu é uma empresa familiar e os sócios resolveram que não iam entrar no sistema de licenciamento de biotecnologia. E nós sabemos, né, que, enfim, a tecnologia, a evolução, ou seja, ela não para, ela anda. E quando a Balu tomou essa decisão, eu já há bastante tempo, o Jaime, também é um pai para mim no negócio, o Jaime Zorzeto, que é um dos sócios majoritários da Desano Brasil e da Diagro CHD no Paraguai, sempre vinha falando comigo, né? E eu resolvi vir conversar com o Jaime. Eu vim conversar com o Jaime, com ele e com o Joacir Alves. Na sentada, não, você vai vir para cá semana que vem. Eu falei, não, não é assim. Eu tenho lá, tenho que fazer uma transição. Não, a transição tem que ser o mais rápido possível, porque o Jaime é assim, né? O Jaime é para ontem. E daí, em 3 meses, daí vim para o Paraguai. E mudei, né? Porque eu, como profissional da área de sementes, vim trabalhar numa distribuidora que trabalha com fertilizante, com sementes, com defensivos, com grão, e uma indústria, que é a CHD, que a princípio também eu trabalhava, eu era eu era responsável pela CHD. A E para mim CHD, foi ela produzia químicos. Ou produzir produz... química. É uma indústria, veja bem, é a segunda maior indústria do Paraguai hoje na produção de químicos. Ok. E como é que foi essa mudança, por exemplo, que você até então estava trabalhando com sementes e daqui a pouco veio pegar químico na mão, que nós temos no químico uma coisa que nós jamais vamos ter em híbridos, né? Um commodity. Você não tem dois híbridos de milho igual, e você tem glifosato, é glifosato. Glifosato 360 tem 12 marcas. Como é que se enxergou isso e É, como fazer a diferenciação para poder vender um commodity? assim, Zigoda. Bom, a primeira coisa é assim, né? Eu vinha de outro segmento, vinha de segmento de sementes, então eu tive que estudar muito e sempre 5 horas da manhã já estava na empresa para estudar até às 7, porque das 7 às 7, basicamente você não faz nada, né? Telefone, atender. Então eu estudei bastante e com isso, veja bem, nessa época, o pessoal chamava glifosato de glifosato, chamava paraquat de paraquat, 2,4-D de 2,4-D. Eu consegui, na verdade, acho que um dos feitos é colocar marca nos produtos. Então, o pessoal começou a chamar pela marca. Porque, assim, é glifosato, mas, enfim, a matéria-prima que você usa, o sal é o mesmo. Só que os inertes, antiespumante, espalhante, enfim, os inertes dão o valor. E, mais que isso, é você comunicar isso, entendeu? Então, a gente conseguiu fazer com que as marcas fossem reconhecidas. Então, a gente conseguiu agregar um valor nisso. Então, uma indústria. Você conseguiu, por exemplo, vender em cima de um commodity com uma determinada marca, conseguiu botar um plus em dinheiro. É isso, assim mesmo. Então, por exemplo, 2,4-D. 2,4-D, eu criei uma marca chamada Ares, que é a marca comercial, e Ares Clean, limpo, porque era um 2,4-D sem cheiro, não Entendi. tinha o cheiro. E aqui no Paraguai, veja bem, como qualquer lugar, quando você faz aplicação perto de povoados pequenos, aquele cheiro. Então, esse é um valor que eu consegui agregar com essa característica. A matéria-prima ficava um pouco mais cara? Ficava, mas enfim, é um produto que atendia a expectativa e a gente conseguia agregar um pouco de valor nisso. Não só para a empresa, mas para o próprio quem estava utilizando também percebia esse valor e pagava um pouco mais a mais por isso, né? Entendi. E você vendia que semente dentro da Diagro? Na Diagro, quando eu entrei, tinha uma empresa
que ela foi vendida, né? Ela foi vendida para um grupo francês e só que nesse período, ou seja, eu trabalhava com eles e aí entrei em contato com a Dow, porque eu sempre fui do ramo de sementes, né? E aí conseguimos incorporar a Dow Sementes Hum, na Diagro. bom, Então, entramos com a Dow. E depois, na sequência, uns anos depois, não muito tempo depois, a Macrocid em semente de soja. A Macrocid é uma empresa do grupo Luiz Dreyfus, que tem aí uma parceria com o grupo Dom Mário. Então, eu passei a trabalhar com Macrocid em semente de soja. Então, eu tinha Dow e Macrocid, essas duas empresas que eu tinha. certo. Quantos RCs você chegou a ter dentro do grupo de agro? Na Diagro, 38. Com faturamento? Um faturamento acima de 120 milhões de dólares. É um belo faturamento, né? E me diga uma coisa, você assim, comparando, vamos assim dizer, o agricultor que planta no Paraguai e o agricultor que planta no Brasil, apesar que o grande número de agricultores que plantam no Paraguai, principalmente soja, né, são brasileiros, qual é a diferença? Se é que existe? Assim, Zigoda, o Paraguai, na verdade, ele é um país com várias etnias, um país fantástico. Então, se nós pegarmos Pedro Juan Cavaleiro, Capitão Bado, Catuetê, Nova Esperança, Cidade do Leste, Santa Rita, até Naranjal, mais ou menos aqui no sul, né? Essa zona é predominante por imigrantes brasileiros, que hoje já Ok, são os filhos e até netos que já estão trabalhando no negócio. ok, Agora, você vai descendo um pouco de Maria Auxiliadora para o sul, aí você já tem alemães, brasileiros que vieram da Alemanha, vieram para o Brasil, vieram para cá, que estão há mais de 100 anos aqui. Temos colônias japonesas que estão há mais de 50 anos aqui. Temos colônia de ucranianos que estão aqui há muito tempo. Colônia de russos. São várias etnias. E indo para a região de Caaguaçu, muito alemão, os menonitas aí, o grupo da cooperativa Friesland, Aberto, alemães. No norte, basicamente, os alemães menonitas foram os primeiros, daí entraram alguns brasileiros entraram, e de alguns anos para cá, os paraguaios mesmo, ou seja, aí, o paraguaio, na essência, são pecuaristas, né? Então, o pessoal deixou a pecuária para entrar na agricultura. Então, tem e você grande grupo. enxerga a diferença desse povo aí com o povo brasileiro plantando? Onde está a maior Olha, diferença? eu vejo assim, ó, o Paraguai, a tecnologia aqui, me parece que é mais rápida. Ou seja, por ser um país com mercado livre, ou seja, a gente tem acesso a mais rápido. Eu vejo, aqui, Ziguda, nós estamos com 2,5 safra por ano. Tem soja, tem milho, daí tem soja safrinha que se permite, tem milho safrinha, tem trigo, tem arroz, tem tabaco, ou seja, temos vários cultivos. E a pecuária, né? A pecuária, hoje uma fronteira que está se abrindo muito é o Chaco, Chaco Paraguaio, inclusive agora no dia 23 começa a Expo Pioneiros. É uma fronteira que está abrindo muito, só que lá outra zona climática, é outro método de cultivo. Mas falando de diferença, eu vejo assim, ó, como eu trabalhei no Mato Grosso, o produtor paraguaio é muito parecido com o produtor do Mato Grosso. É muito parecido, ou seja, são empresários que praticamente quem está no negócio sabe o que está fazendo, são empresários que vieram de condições, e a nossa economia aqui é dólar, né? É dolarizada, então aqui a gente sempre sente antes que o Brasil, porque o Brasil você tem a questão de moeda, de câmbio, tipo, o Brasil está sentindo a dificuldade esse ano, mas a gente já vem, o nosso aqui é na hora, ou seja, o mercado externo reflete 100% do que está aqui dentro. Entendi. E me diga uma coisa, Reginaldo, você
em termos do RC, aí no Paraguai, e o RC aqui no Brasil, eu vejo que você sempre buscou, e outros que estão aí dentro, outras revendas, querem trazer um RC do Brasil para trabalhar aí dentro do Paraguai. Como é essa adaptação? Essa adaptação é tranquila? Como que funciona isso? Não, a questão, Ziguda, ela é cultural. Eu, dentro da equipe, veja bem, o pessoal que trabalha nessa região de imigrantes brasileiros é mais fácil, por questão cultural, é mais fácil que o brasileiro se adapte melhor. Mas, por exemplo, eu tenho exemplo, por exemplo, em Catuetê, um representante comercial nosso, inclusive júnior, que começou faz um ano, o Rodrigo é paraguaio, e é um menino que está andando muito bem, ou seja, então não tem uma regra, existem pessoas, como eu comentei antes, mas, enfim, a questão cultural é, é difícil você. Então, eu busco, o que que eu busco? Onde o mercado, o perfil do cliente está mais com imigrantes brasileiros, é mais fácil dar Adaptação. certo a adaptação de um brasileiro. Agora, onde dos mercados do sul, do norte, do Chaco, aí o perfil tem que É ser a cultura Paraguai. paraguaia. É. É, Então, Reginaldo, e você, depois de quanto tempo de Diagro? 8 anos? 10 anos? 9 anos, 9 anos. 9 anos de Diagro, você resolveu deixar esse mercado da distribuição e partiu para uma carreira solo um pouco diferente, né? Me conte, né, para nós aqui, eu basicamente sei o que você faz, mas conte para nós aí o que que você faz hoje, o que que você está fazendo aí dentro do Paraguai hoje? Bom, eu na Diagro trabalhava e tinha um cliente que é La Casa Agricultor, o Grupo Vierce. E dentro desse grupo tem o Manolo Brits. Manolo Brits foi meu cliente na época da Balu aqui dentro já, lá atrás. Quando eu vim para cá, a gente fazia negócios, né? E um dia, acho que era um outubro por aí, o Manolo me posta uma foto de Cartagena tomando cerveja. Falei, Manolo, eu quero um emprego desse para mim, né? Daí ele falou, não, Vou te vamos conversar. arrumar. Não, vamos conversar. Vamos conversar. E nessa conversa, a gente criou uma empresa de prestação de serviços. O que a gente faz? A gente faz geração de demanda e marketing para empresas de fora do Brasil, que trabalham aqui, ou até mesmo empresas daqui. Aqui a gente também tem uma empresa que a gente trabalha. Qual que é o nosso trabalho? Busca o produto que essa empresa tem, põe no campo, faz a validação, a gente não trabalha com pesquisa, com ensaio, nada. Se a gente já pega a coisa que está pronta, valida, validado, vai para a ponta. E aí nós temos uma equipe que trabalha junto com os distribuidores. E essa A equipe, equipe é sua, a equipe é minha, a equipe é nossa, a equipe é da Nordelta, que é a empresa minha e do Manolo, nós somos sócios, né? certo? E essa equipe, na verdade, faz todo o acompanhamento dos representantes comerciais das empresas, do distribuidor. Então, é como se fosse um DM, um desenvolvimento de mercado, basicamente. Mais de uma empresa você trabalha hoje ou só a Vierce? Não, assim, ó, nós, é, porque isso também é uma preocupação, né, que nós tínhamos, que é aquilo que você falou, né, o representante com uma pasta com muitas coisas, ele não faz nada. Então, nós, as linhas que nós trabalhamos não conflitam. Então, nós temos uma empresa de fertilizante, organomineral, que é a Organitec, que é uma empresa aqui de Assunção, que é do grupo da NutriUevos. Daí nós temos uma empresa de nutrição e bioestimulantes que é da Espanha, que é a Agritec, ou seja, é outro segmento. Uma empresa de sementes que é Macrocid, na parte de soja. Semente de milho, Corteva, com um produto da Corteva.
e FMC. Ou seja, então Entendi. essas são linhas complementares, não Mas são aí linhas você está falando de fornecedores. fornecedores. Então, veja bem, o canal principal é a casa do agricultor. Esse é o canal principal, Como distribuidor. como distribuidor. Ok. Então, a gente faz em cima essa relação da distribuição com a empresa e embaixo da distribuição com o consumidor final. Então, geração de demanda, pós-venda, todo esse trabalho a gente faz. Engraçado, né? Por que que isso no Brasil praticamente ainda não existe? É você ter alguém que faz literalmente o desenvolvimento de mercado, que é o que você faz com uma equipe terceirizada, e não somente para uma empresa, mas para vários fornecedores que não conflitantes a princípio entre si, e ao mesmo tempo você valida isso no mercado e o teu time, que é composto de quantos RTVs, ou melhor, RCs? Não, ó, a distribuição, que é Francisco Não, Vierce não, o Silva. teu, da Nordelta. Não, não, não. O meu pessoal são geradores de demanda. Sim, quantos são? A minha equipe, eu tenho 5 pessoas Que geram demanda. que geram demanda e cada um tem 4 ou 5 comerciais que eles trabalham em cima de 4 ou 5. Ou seja, você tem alguém que gera demanda com 5 desenvolvimentos de mercado para fornecedores diversos que dão apoio a um distribuidor com 25 pessoas no campo em média, É, fazendo assim a mesmo. venda. E daí, veja bem, e a questão de você trabalhar com mais de um tem um conflito, Mas porque de um fornecedor ou distribuidor? não, não, não. O fornecedor não é problema. Você não pode ter linha conflitante nos Certo. fornecedores. Agora, na ponta é problema, porque se um DM meu trabalha com Fierce, que é o que está aqui, que é a Casa do Agricultor, e amanhã está com outro, ou seja, o comercial em si já ele já não. Essa é uma cultura do Paraguai, né? O Paraguai tem uma cultura muito forte em você ter uma certa exclusividade. Por exemplo, quem trabalha forte com Diagro não trabalha forte com Agrotec, ou com Ciabai, ou com Somax, ou com Glimax, seja com quem for. Assim, Zigodo, ó, nós estamos falando de um mercado de 3,5 milhões de hectares de soja, 700, 800 mil de milho, 300 de trigo e 160 mil hectares de arroz. É um mercado relativamente pequeno, porque se você coloca em mais de um, ou seja, não tem que ter Conflita. o pai. É conflito. Tem que ter o pai porque os clientes são os mesmos. Os clientes são os Entendi, mesmos. entendi. E, e esse e esse negócio, por que que você acha que ele ainda não rodou aqui no Brasil dessa forma com que você trabalha aí? Bom, por mim não rodou porque eu não aceitei. Eu tive 2 convites para fazer, para trabalhar, e infelizmente não tenho como tocar. É um modelo bem interessante. É um modelo bem interessante. Assim, eu vejo, porque assim, dentro do quadro, a distribuição em si, ela não dá essa prioridade que a indústria necessita. Entendi, E quando você tem a parte, porque hoje quem nos remunera são as indústrias, elas que nos certo? pagam. E nós somos o funcionário mais barato que existe, ou seja, a empresa mais barata, a gente só cobra pelo que faz. Ou Entendi, seja, então, dentro disso, a indústria, ela tem como, ou seja, ela tem realmente uma pessoa que está trabalhando com ela, né? E óbvio, né? O nosso trabalho qual que é? É fazer com que os interesses tanto da indústria como da distribuição como do cliente rode perfeito, ou seja, nós trabalhamos desde a formação de preço na ponta, ou seja, buscando a questão de formação de preço, questão de margem, defendendo a margem para o distribuidor, porque também o distribuidor tem que ter a margem, a rentabilidade da indústria. É um projeto, é um negócio onde todos, na verdade, é o ganha-ganha, né? Não existe outra forma de a coisa Há, funcionar, né? há quanto tempo já está rodando esse projeto contigo, Reginaldo? Da Há cinco, Nordelta? há, ci- há 5 anos Ou seja, solidificado. está solidificado. Reginaldo, me diga o E seguinte. assim, né? E não ampliamos para mais justamente por limitação de pessoas. Hoje eu digo, né? Hoje, se tivéssemos mais
pessoas para montar uma equipe, porque hoje, por exemplo, o pessoal vê a pessoa do DM como um batedor de estaca. E o meu DM, ele é um gerente de linha. Ou seja, ele bate a estaca, ele vê preço, ele acompanha a venda, ele faz pós-venda, ou seja, ele tem a função técnica e comercial para estar junto. Ele gerencia a área dele. Ele gerencia a área dele nas linhas de produto. E esse é um perfil, Ziguda, muito difícil de encontrar e formar. A gente vem trabalhando, graças a Deus, o critério que eu e o Manolo tivemos desde o princípio era buscar profissionais que já estavam no mercado, já mais sênior. Então, a nossa rotatividade é muito baixa, ou seja, praticamente de quem começou a equipe só foi trocado uma pessoa. Quanto ganha anual em dólar um DM teu desse que faz essa função? Qual é a remuneração média de um bom cara aí, vamos assim dizer? Um cara que trabalha legal, faz o que tem que ser feito, que atende a Nordelta, atende o Vierce, atende as expectativas. Ganha quanto? Ano? $120 mil. É uma excelente remuneração, né? Então o cara tem que trabalhar, tem que correr atrás e tem que fazer a coisa Óbvio, acontecer. óbvio que a despesa é por conta dele, né? De casa, Normal, etc. normal. Mas $120 mil. E o conceito é esse: tem que ganhar o que ganha um bom comercial. Sei. Ô, Reginaldo, assim, ó, a distribuição no Brasil, ela está passando por um processo que o caminhão de melancias está se ajustando. Por quê? Porque já faz 5, 7 anos aí que os grandes grupos estão atuando, o Grupo Nutri, o Grupo Lavoro, o Pátria, Aqua, Companhia Limitada. A gente vê a Syngenta com as lojas da Atua, a Bayer iniciando com a primeira loja dela aí lá para o lado do Rio Verde. A gente vê uma Sumitomo comprando uma Agroamazônia, uma UPL com Fiagril e assim por diante. Então, a distribuição nesse momento, quando a gente fala aqui o que vai acontecer, principalmente com revendas médias ou pequenas, dizem que não suportarão, né? Mas já outra linha diz que quem não vai suportar são esses grandes grupos que não estão sabendo tocar o negócio, ou seja, uma diversidade de conversa e de tititi a rolê, como diz o outro. Como você enxerga esses grandes grupos, a possibilidade deles entrarem dentro do Paraguai, a possibilidade da marca da fábrica, de uma Bayer, de uma Corteva, de uma Syngenta, montar as suas lojas aí dentro do Paraguai? Como você enxerga esse sistema de distribuição do Paraguai no futuro em relação ao que está acontecendo no Brasil? Assim, Zigoda, o Paraguai, como eu comentei, ou seja, é um mercado relativamente pequeno dentro do que é o Brasil. E aqui as companhias, ou seja, já tentaram entrar na ponta. Mas, assim, ó, limitações, né? A primeira limitação que eu vejo, que é diferente do Brasil, porque o Brasil agora que está experimentando isso. Aqui a diversidade de oferta é muito grande. Ou seja, hoje você entra aqui, você faz um registro na China e você importa um produto da China e vem trabalhar, ou seja, você vai para o campo, ou seja, é óbvio, dentro das normas do Senar e tudo. Então, a competição aqui, nesse sentido, por oferta é muito grande. Outro tema que eu vejo, né? A venda em si, para mim, é uma atividade, se ela não for com serviço, ela tá, para mim, está com os dias não contados, terminados. Porque hoje é o serviço, você vende serviço e produto, como a gente comentou, um tem um pouco melhor, um pouco pior, ou tem igual, a diferença está em serviço. Então Hoje sempre. você não acredita no e-commerce, no cara estar comprando via internet produto? Não, até acredito se a companhia tiver uma empresa como a Nordelta para fazer a parte de geração de demanda, pós-venda. Mas daí tem serviço, aí já não é mais a Mas, mesma coisa. então, mas. E vai resumir nisso, Zigodo. Ó, vamos para os. Sei lá quanto tempo faz que entrou os hipermercados, aqueles big mercados, vai quebrar tudo, os mercadinhos de bairro. E teve uma fase. E hoje eu vejo um movimento diferente, ou seja,
Tem aquele cara, aquele mercado de bairro que tem a clientela dele, o cara vai lá para comprar aquela carne, aquele pão, o cara vai cortar a carne do jeito que ele queria. Então, mais do que produtos, Igor, o mercado precisa de serviço. Porque Entendi. produto, mais, para mim, é serviço. Aqui no Paraguai, nós temos movimentos de empresas China, empresa indiana. A gente sabe que existem movimentos sobre grupos aqui do Paraguai, ou seja, para compra, né, desses grupos. Funciona? Funciona, desde que tenha serviço. Só produto e-commerce eu não vejo, porque é muito dinâmico, muda muito, a informação corre muito rápido. E quando eu falo de serviço, tá? Eu não falo da assistência técnica, do bom agrônomo, isso é o básico. Mas quando eu falo de serviço, eu falo, por exemplo, empresas grandes aqui que entraram para atender ponta, por exemplo, morrer em logística. Porque eu não sei, aqui o produtor fecha o negócio e, ó, eu quero que você me entregue o glifosato agora em julho, quero que você me entregue o tratamento de semente em agosto, quero que você me entregue o inseticida em setembro, o fungicida você vai me entregando por partes, ninguém recebe. É risco de assalto, de roubo, segurança, ninguém. Então, logística é um serviço que faz parte do negócio. Mais que a Você, logística. O grão, por exemplo, o cara produz o grão, a empresa para estar ali, para dar o suporte para ele na compra de grãos, ou pelo menos auxiliar na comercialização, né? certo. Hoje, você falou em grãos, quantos por cento você acredita que o negócio dentro do Paraguai de insumos é feito via barter, via troca por soja, no mercado de Ó, temos soja? empresas fortes nisso, mas assim, mas não. Olha, o dado eu não tenho, mas 30% é o máximo. É disso para menos. De 30 para Entendi, menos. entendi. Para menos. O que eu senti do Paraguai também, Reginaldo, é que assim, o acesso à informação dentro do Paraguai, por um lado, ele é forte, porque você sabe quanto que entrou de produto dentro do país e tal, você consegue saber, mas quando você vai em busca de área plantada, esse tipo de coisa, ainda não é talvez tão evoluído quanto o Brasil, nessa segmentação aí, né? Não, assim, ó, hoje, por exemplo, se você for pegar os dados aí, o sistema fala que nós temos 3.300.000 hectares de soja. Ok, Isso é o que o sistema fala. E eu te falo, nós estamos aí com 3.800, 3.800.000. é muita E diferença, mais né? uns, e mais uns 500 de safrinha, nós vamos para uns 4.200.000 hectares. Dá muita diferença. Ou seja, então, a base de dados que tem no Brasil, aqui ainda não tem essa base de dados, essa informação. E você acha que essas tecnologias satelitais aí não poderiam ajudar muito isso aí? Porque a gente está evoluindo muito nisso, né? Na tecnologia satelital. Eu fiquei sabendo aí, ouvi umas conversas, né? De amigos aí falando até que algumas empresas estão já detectando níveis de nutrientes dentro do solo sem fazer análise de solo, Não, né? assim, ó, vamos para o outro lado. A informação estatal oficial, ela é falha, mas as grandes empresas multinacionais têm mapeado. Para você ter uma ideia, uma empresa que eu trabalho, não vou citar, nós fomos olhar aí a imagem satelital, eu vi uma cor diferente lá, mas e essa cor que está aqui? Daí, isso é marihuana. Tinha 22.000 hectares de marihuana naquele negócio. Acho que é bom cortar isso aí, acho que não é bom ter. Não, podemos falar, nós só não podemos vender insumo para isso aí, né? Mas, enfim, as multinacionais aqui, Zigoda, ou seja, elas têm informação via satélite. Esse dado existe. Só que a informação que é divulgada, cada um divulga da forma que. A informação oficial não tem, mas as empresas têm informação. As Certo. empresas têm. Reginaldo, você está com que idade hoje, Reginaldo? 53, faço 54 agora em junho, uma criança ainda. É novo, é novo. E se eu perguntasse para você assim, quando você vai parar? Se é que você vai parar? Zigoda, eu vou parar o dia que eu morrer. Por quê? Que sentido faz uma pessoa parar? O que a gente tem que fazer nós temos que ir mudando os planos.
Então, agora eu tenho um novo plano, que inclusive estamos agora já perto para inaugurar. Eu estou fazendo uma coisa que eu disse que eu nunca iria fazer na minha vida. Hum. Estou abrindo uma revenda de insumos. Vai dar crédito para agricultor. Vou dar crédito, vou dar crédito. Que Mas medo. assim, é uma. Não, não, não. Assim, a região onde a gente está aqui, que é Naranjal, é uma região bastante consolidada, a gente já conhece muito bem, né? Mas essa empresa nova surgiu de um convite que eu fiz para um colega que trabalhou comigo na Diag. Não, eu quero ter meu negócio, vamos abrir uma revenda. Falei, não, não, não tem. Parte de gestão, isso e aquilo, enfim. Ele acabou me convencendo, ele está quase pronto. Estamos quase para inaugurar já. Eu vou Já te tem corrigir. nome? Já tem nome, já tem nome. Já pode comunicar ou é melhor não ainda? Não, por enquanto, não, já tem até fachada. É Ó, bioplanta, chama. bioplanta. E É, você vai importar produto do Paraguai? Você vai pegar a bandeira de alguém do Paraguai não, que produz? O que que você vai fazer? assim, ó, a gente, nós temos alguns outros amigos que também, que qual que é o conceito desse negócio aqui? O conceito desse negócio aqui volta ao que nós estávamos comentando, é serviço. Então, é uma empresa local para serviços. Dentro disso, nós aí temos vários fornecedores que nos procuraram, que querem trabalhar com a gente, mas nós estamos, na verdade, priorizando que a gente já conhece, que a gente já conhece as pessoas que nos dão a confiança, e o portfólio daqui uns dias eu passo aí, daqui uns dias eu vou passar o portfólio aí. Você acredita que vai trabalhar com quantos RCs no campo aí? Qual é a ideia? Aqui a ideia é meu sócio, que é uma pessoa que já maneja uma carteira fiel de 15 anos, e mais uma ou duas pessoas no máximo. Porque, como você falou, você vai parar? Não, não vou parar. Eu só vou mudar, fazer uma outra coisa de uma forma diferente. Talvez vou voltar a ser RC, talvez. Ô, Reginaldo, já que você quer voltar a ser RC, eu gostaria que você deixasse aqui, principalmente como um recado final, o que que você recomendaria hoje para um menino que está saindo da faculdade, como muitos me procuram e querem vir para o agronegócio, para a parte comercial, para a parte de vendas, o que você diria para esse cara hoje? Porque esse cara vai encarar mais 30, 35, às vezes 40 anos pela frente de labuta aí, vendendo insumos agrícolas. O que você falaria para esse cara? Eu tô a 33. Mas ninguém falou para nós lá atrás, né, o que que nós devia Não, não, era fazer. muito mais Nós difícil. viemos, nós viemos levando porrada. Não, era tentar, era acerto e erro, tentativa e erro. Mas se você pudesse deixar um conselho para esse cara, você falaria o quê? A, a coisa é muito simples, Igoda. A primeira coisa que nós temos que observar é a lei da semeadura. Você não vai colher nada sem plantar. E tem seu tempo. E quando eu falo em plantar, por exemplo, a geração que a gente está tendo oportunidade de conhecer, não todos, mas eu vejo pessoas muito imediatistas. Ou seja, quer já sair, sentar e sentar na janela e botar o braço. Cara, Demora um pouco mais. assim, ó, sucesso antes de trabalho é só no dicionário. Tem que trabalhar muito. E quando eu falo trabalhar, óbvio que o corpo sim, mas principalmente aqui, ó, sabe? Você está preparado, você se preparar, você estudar o que você está fazendo, você conhecer o que está fazendo, você conhecer o seu mercado, conhecer o seu cliente. Por exemplo, quando você me perguntou quando eu vim para a Diago, Zigoda, eu chegava na Diago às 5 horas da manhã, eu estudava até às 7, eu peguei outro negócio, e daí eu trabalhava das 7 às 5h30 e eu ficava até às 8 estudando. Eu fiz isso quase um ano. Quase um ano. Então, você primeiro tem que saber que tudo tem seu tempo, você tem que plantar para você poder colher. E para você plantar, você tem que saber o que está plantando. Você tem que saber o que você está fazendo. Não existe espaço, Vigoda, para meia boca, para mais ou menos, para medíocre. Não, não existe, esse espaço não existe mais.
Nota 7 não serve mais, né? Não, não serve, não serve mais. E eu te falo, e quando nós vamos para a nota, tecnicamente falando, você pode ser um 5, certo? Mas com atitude, força de vontade, seriedade, você tem que ser 11. Ou seja, quem te enxerga, a pessoa que está te contratando, o mercado tem que enxergar. Esse é uma pessoa de princípios, essa é uma pessoa que trabalha, essa é uma pessoa que vai atrás. Porque esse perfil todo mundo vai ajudar, sabe? Pode ter limitação, técnica pode ter limitação. Agora, de vontade, sabe, Aí de não, caráter, não dá para ter limitação, né? não, não, não. Vontade não. A vontade, o querer, sabe, aquele olho brilhando. Não, um exemplo que eu tenho de vida, ou seja, tenho vários, né? Mas assim, um exemplo que me vem aqui agora, o nome dela é Mônica Valdez Segovia, sabe? Lá no Sul, veio fazer uma entrevista comigo. Conhece? Conheço o pessoal. Tem como? Tenho. Iria porque queria. Enfim, tem veículo? Tem. Faço. Zigoda, ela tinha, mas o veículo que ela tinha um Gol velho. Ela conhecia os produtores e hoje, eu te falo, ela trabalhou comigo 6, 7 anos, hoje já está na empresa, já temos 8. É uma comercial no segmento de arroz mais respeitado do Paraguai. Que bom, cara. Por quê? O produtor ia levantar voo às 5 horas da manhã, ela saía de casa às 2. Ela estava na pista do cara antes do cara levantar voo. Estava antes. Então, conhecia. Ela não era um 5, acho que era um 3. Mais força de vontade era 20. Então, 3 com 20 dá 23, dá 12, 11,5 de média, ou seja, sobrou média, sobrou. Então, é força de Entendi. vontade, é querer. E sim, sim, não, não, né? Não falo que você não vai entregar. Não prometo que você não vai entregar, sabe? Não minta, não minta. Isso é importante, né? Ô, Não, ó, Reginaldo, meu produto não entrega, outro. e assim, você vai voltar para o Brasil um dia para trabalhar ou não pretende na Não. tua cabeça? O Brasil, eu volto de férias, volto a visitar minha família. Eu sou brasileiro, mas eu sou um paraguaio de coração. Que Amo coisa esse boa. país, amo esse país, amo o povo daqui. O Paraguai é um povo fantástico, é um povo caloroso, é um povo índole, sério. Óbvio, né? Ou seja, a gente não pode. Porque às vezes tem muita referência má do Paraguai e o pessoal que fala não conhece o Paraguai. O pessoal conhece Cidade Leste. Cidade Leste, na verdade, é uma Hum, curva de rio, né? É uma curva de rio. Ali, os paraguaios que estão ali, que não tem boa índole, pode ter certeza que aprendeu com um brasileiro que não tem boa índole. Não aprendeu É, aqui dentro. Não aprendeu aqui. O eu. Paraguai é um povo muito sério, é um povo honesto, um povo trabalhador, um povo, sabe, alinhado. Que bom ouvir isso. Reginaldo, foi um prazer muito grande conversar com você hoje, saber um pouco da tua história, saber um pouco de como você cresceu como pessoa, comercialmente, e saber que você hoje está feliz aí dentro do Paraguai. Torcemos aí pelos seus resultados, tanto dentro da Nordelta como dentro da tua nova empresa, né? De a tua revenda de insumos, que logo você vai posicionar para nós o que você vai vender, né? E eu queria agradecer a você por ter me dado a oportunidade de ter conversado com você aqui no dia de hoje. Zigoda, antes disso, cara, eu quero te agradecer, porque nós já fizemos vários treinamentos juntos e eu aprendi muito contigo. Aprendi muito contigo nos treinamentos. Obrigado. Treinamento prático, objetivo, sem nhenhenhé. Ou seja, a linguagem do campo, ou seja, você com a experiência que você tem, tanto na equipe da Diagro, como na equipe da Casa do Agricultor, na equipe da Nordelta, que você já fez treinamento para todos, não foi só um, foi mais que um. Nós crescemos muito com você. Obrigado, Reginaldo.
E E falo isso não é porque você é minha amiga, eu falo porque realmente é bom, porque você me conhece. Eu não tenho meias palavras. não tem Não papas na tenho. língua, né? Não, não tenho. É, Infelizmente ou felizmente não tenho. felizmente, né? E, Reginaldo, eu só tenho a agradecer sempre o apoio que você me deu e fico muito lisonjeado dessas palavras, porque nem tudo na vida é dinheiro, né? Não, 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 Então, não. Ó, muitas coisas ó, aí. um outro conselho, voltando um pouco. ah, Ah, para essa pessoa que está entrando, aquele que está entrando no negócio só por dinheiro, vai fazer outra coisa. volte para outro lugar. Da Volte, onde mas você não é veio? dinheiro. O dinheiro, Zigodo, é uma consequência, não é a causa. Dinheiro é a consequência. Trabalho bem feito, ele vai ser remunerado naturalmente. Não venha. Esse é um dito também que eu tenho. Não seja mercenário. Não seja mercenário. Ah, porque eu tenho tanto, o outro vai me pagar tanto, e daí começa a chorar. Não trabalhe por dinheiro. Não é dinheiro. Dinheiro é Sabe, consequência. você está certinho, Reginaldo. E esse canal do YouTube que eu criei, o Agro Canal LFZ Consultoria, é, não é um canal para dar dinheiro, é um canal para a gente ouvir histórias de pessoas de índole, de caráter, de resultado, que trouxeram e trazem para o agronegócio experiências incríveis, porque a gente tem muito jovem, começando agora, poder escutar você aí, Reginaldo, poder escutar um Daniel Glatt, um Valdir Franzini, um André Dias e tantos outros que eu vou ainda conversar, e também pessoas que estão começando agora, eu vou trazer para conversar com a gente, né? Para que essas pessoas passem quais são as expectativas de vida delas e tal. Isso aqui não é para dar dinheiro. Isso aqui é para que a gente consiga, antes de dormir, escutar um Reginaldo falar. Eu estou levando o canal para dentro do Spotify, que a pessoa vai poder baixar, né, a nossa conversa, e quando ela estiver dentro do carro, Reginaldo, pô, a nossa vida, boa parte dela é dentro do carro dirigindo. Em vez de você só ficar escutando música, é você botar um podcast lá, puxar um Spotify e ouvir a conversa, a entrevista, né, do Reginaldo com o Esgoda durante a viagem. Isso aí vai ser um sucesso, cara. O cara vai descontraindo no caminho. Esse é o meu objetivo. E aquilo que você falou, né? Tem que dar prazer, Reginaldo. Porque se Tem não que der dar. prazer, não tem graça. Não, 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 Reginaldo, não, não. fique com Deus. Um abraço na Salete, um abraço nos paraguaios. E o Agrocanal LFZ Consultoria agradece a mais essa entrevista do meu amigo Reginaldo Sita. Reginaldo, fique com Deus, meu amigo. Um grande abraço. Muito obrigado, Zigodo. Um grande abraço para você e para todos aí que vão ouvir a entrevista. E que precisar da gente, nós estamos aqui sempre à disposição. Você sabe disso, né? Com certeza. Um abraço, meu amigo. Um abração, até mais.